Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sei que eu estou nesse inferno aqui insuportável, interminável, torcendo para me livrar dessa gente, e vou fazendo aqui os vídeos do YouTube que eles não destruíram ainda, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um vídeo antigo do Bolsonaro, tá? De 2019, no qual ele chama o Brasil de lixo. Eu já tinha a ideia de fazer esse vídeo aqui há bastante tempo, né? Mas enfim, vai surgindo aí, vão surgindo outras coisas, e você vai adiando e tal, mas é sempre legal fazer essa reflexão sobre fatos anteriores, sobre eventos aí que aconteceram recentemente, para poder desenhar, enfim, ir desenhando melhor o que é esse movimento aí, o que ele tem de conexão com a própria, enfim, com a própria forma de ser da direita brasileira, tá? E aí é um vídeo de 2019 no qual ele chama o Brasil de lixo, e eu vou, tem 1 minuto e 20 aqui o vídeo. Vou fazer como eu faço normalmente aqui, vou ditar aqui, né, a fala dele para fazer algumas reflexões ali no meio, e depois vamos fazer uma reflexão mais ampla aí sobre o que representa algumas coisas que ele vomita ali, tá? Enfim, então o título do vídeo é isso aí, tá? Lembra quando o Bolsonaro chamou o Brasil de lixo? Vale a pena relembrar, certo? Antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, tá? Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, furar o bloqueio desses bandidos aqui, a gente de repente consegue conversar a respeito do livro aí, tá bom? E eu também estou em movimentações aqui para tentar publicar outro, se eles não sabotarem, que é o que eles têm feito com tudo que eu tento fazer aqui, eu vou tentar publicar um romance esse ano aí, e quando ficar pronto eu trago para vocês aqui, tá? Então vamos lá, pessoal, então vamos lembrar esse vídeo aí. O vídeo, eu vou deixar o vídeo para vocês aí, que ele está no YouTube, está disponível ali, tá? Ele é um vídeo de 28 de agosto de 2019, tá? E o Bozo está numa sala, com o microfone na mão, várias pessoas assistindo, inclusive um dos filhos dele, e ele começa a vomitar um monte de bosta. E para além de certas coisas óbvias, né, que a gente vai ver aqui, que tem complexo de poodle, né, neomazombismo, enfim, a reflexividade negativa da direita, tudo fica muito óbvio ali, né, quando a gente desenha um pouco melhor a coisa. Mas existem alguns detalhes que não são tão óbvios, né? Por exemplo, uma perspectiva completamente fragmentada da realidade brasileira, no sentido ruim da palavra fragmento, né? Porque o Jean Baudrillard trabalha essa palavra fragmento a partir de uma ideia interessante ali. Mas enfim, e assim, uma visão porca, pobre, infantil mesmo do que é o Brasil, e a gente aturou isso aí durante 4 anos aqui, tá? Então vamos lá, o vídeo começa, na verdade, ele se defendendo, né, dizendo que alguém rotula ele de fascista, né, e xenófobo e tudo mais. A discussão era essa ali, né? Ele é fascista, ele é xenófobo, ele dizendo de pessoas que falam dele mesmo, né, do Bolsonaro. E ele continua: agora eu vejo imbecis dizendo, olha a França, que coisa linda, uma seleção multirracial. Isso para contextualizar, porque a França venceu a Copa de 2018, né? E aí, enfim, esse vídeo de 2019. Então, né, muita gente elogiando, porque a França de fato, foi naquele momento ali, e continua sendo até hoje, né, uma seleção de fato multirracial, com vários jogadores oriundos da África, né, das colônias africanas, que foram para lá, se naturalizaram franceses e passaram aí a jogar pela seleção da França, e deram essa vitória na Copa de 2018 e, enfim, e chegaram na final, né, da Copa de 2022. Quer dizer, isso aí é um movimento de sucesso ali no futebol francês. Bom, aí ele continua, né? Aí ele compara com o Brasil, né? A comparação patética, né? Ele diz: vamos botar 10 milhões aqui de venezuelanos, do pessoal do norte da África, para ser campeão, quem sabe, em 2022 ou 2026. Que legal, hein? A gente bota mais 20 milhões aqui dentro com uma política completamente diferente Aí ele paralisa, né? Ele provavelmente completaria dizendo da França, né? Agora, a política no Brasil é diferente da França, né? Eu estou até para fazer um vídeo sobre a França aí, que agora tem umas questões ali. O Macron tem atitudes que são de direita, outras que são mais comparáveis com a esquerda brasileira. Eles estão ali, enfim, ele fez uma reforma da Previdência que desagradou muita gente de esquerda lá, mas ao mesmo tempo a carga tributária da França é 44% do PIB, quer dizer,
é uma mistureba que a gente tem que ir refletindo caso a caso, né? Porque a direita da Europa não é igual à direita brasileira, certo? Então, muito provavelmente, a gente não tem uma política que sustentaria, de repente, 20 milhões aqui de pessoas a mais por conta da direita brasileira. Simples assim. A direita essa que o Bolsonaro representa, defende, enfim, e fica vomitando isso todo dia, certo? Agora, se a gente pensa em experiências que são entendidas pelas pessoas como capitalistas, né, como os Estados Unidos, que de capitalista tem, né, digamos assim, metade da brincadeira, porque tem um Estado fortíssimo, enfim, né, protecionismo da economia, etc. e tal. Mas, enfim, se a gente pega uma experiência como os Estados Unidos tem uma quantidade gigantesca de imigrantes, gigantesca, né, só de brasileiros, parece que tem 1 milhão e quase 2 milhões de brasileiros lá, e são 330 milhões de pessoas, e 35 milhões de pessoas, ou seja, uma população de 120 milhões de pessoas a mais que o Brasil, e estão em uma posição econômica melhor que a nossa. Pelo menos no nível aí do PIB, né, e tudo mais. Então, quer dizer, esse argumento do Bolsonaro é patético em todos os níveis, não sustenta em nenhum nível, né? O problema dele ali é que ele estava atacando os haitianos e os venezuelanos, e etc. e tal, que são figuras que incomodam ao pensamento racista e xenófobo da direita tradicional, que é uma direita, enfim, né, aquela coisa, né, é aquela direita que olha para a mestiçagem do Brasil, ou defende de uma maneira cínica, né, ou então simplesmente, né, entende aquilo como algo que é o problema do país, né, porque parte dos ricos brasileiros, parte dessa direita mais rica brasileira adoraria ter nascido fora daqui, em Miami, enfim, né, sabe? Ou quando é um pouquinho mais sofisticado, queria ter nascido em Paris ou em Londres, entende? Então, assim, essa é a direita brasileira. Então, o Bolsonaro está vomitando aqui, está representando tudo que a direita brasileira tem de pior. Ele vomita e representa sem filtro. Isso é que é o estado da arte bolsonarista que eu tenho ponderado aqui em alguns vídeos, né? A burrice do Bolsonaro, a falta de critério dele, a falta de malandragem dele no sentido mesmo de pensar, pô, eu sou um bosta, eu odeio negro, odeio haitiano, odeio venezuelano, mas eu não vou dizer isso, né? Porque, pô, ele diz mesmo, entendeu? Enfim, e aí continuando, né? Então ele vai falando que, pô, que legal, hein? A gente poderia... E tem um detalhezinho aqui, ó, do jeito que o futebol brasileiro tá, de repente, se a gente tivesse aí uma mescla aí com uma galera aí, talvez até a gente tivesse mais chance de ganhar a Copa mesmo, porque tá sofrível, né? A seleção brasileira tá sofrível. Mas enfim, isso aqui é mais uma brincadeira, tá? Agora voltando aqui pro contexto, ele diz, né? A gente bota mais 20 milhões aqui dentro, com uma política completamente diferente né? Que seria a França. Como encheram de haitiano aqui em São Paulo, né? Daí no plenário um cara gritou, antes da gente passar para essa afirmação seguinte dele, que é a pérola do vídeo, tá? Mas quando ele fala, a gente encheu de haitiano aqui. Eu já fiz vídeo aqui comparando o Haiti com Cuba, por exemplo, né? Um dos argumentos sistemáticos da direita brasileira contra Cuba nos últimos, enfim, né? Desde sempre aí, né? Desde que eu me entendo por gente, é o quê? É dizer, os cubanos fogem para Miami, fogem para não sei aonde, eles não ficam lá e tudo mais. Isso é uma visão pobre, porque existe uma parcela de gente ali que não está nem aí para o país, que quer ganhar dinheiro e dane-se, né? E tem gente que está ali tentando proteger ali a economia local, construir uma lógica local mais interessante. Enfim, a gente pode fazer mais vídeos sobre isso. Mas não existe tanta gente vindo de Cuba para cá, para o Brasil, e existem haitianos. E o Haiti é do lado de Cuba, a população é exatamente igual, né? Já fiz vídeos aqui, os indicadores econômicos, sociais, de desigualdade, etc, de Cuba, são milhões de vezes melhores do que o do Haiti. Né? E o Haiti não é comunista, não é socialista, não é, entendeu? Então, quer dizer, a fala do Bolsonaro deveria fazer ele repensar a própria perspectiva dele sobre, enfim, Cuba, sobre a esquerda e tudo mais. Por que os haitianos vêm para cá? Porque a direita, porque o capitalismo não resolveu o problema do Haiti, né? Porque o Haiti funciona numa lógica de Estado mínimo, matar o presidente lá, né? Não tem assim, é gangue, é milícia, né? O Haiti é uma espécie de
Zona Oeste do Rio de Janeiro piorada, né? Mataram o presidente lá, certo? Então, quer dizer, tudo isso é preciso pensar, que sirva de reflexão para a gente não ficar falando bobagem, né? E aí ele chega na pérola do vídeo. A pérola, isso aqui é a pérola desse vídeo aqui. Ele diz, daí, depois ele está falando dos haitianos, né? E aí ele diz, daí no plenário um cara gritou, um Petralha gritou, né? Abre aspas. Se fosse da Suécia, você não estava criticando. E aí ele diz, e aí eu falei, ô imbecil, tu acha que o cara da Suécia vai querer vir para esse lixo aqui? Ele diz exatamente isso, tá ali, né? Sem filtro, tá? Sem tecla SAP ali, ó, né? É na carne. E aí todo mundo, e aí tem o ponto chave para entender também como que funciona a cabeça da direita brasileira. Quer dizer, todo mundo aplaude aquilo e riem copiosamente e aplaudem aquilo e se, enfim, né, ficam ali um olhando para o outro e rindo como quem diz que bacana o que ele disse, né? Quer dizer, ele chamou o Brasil de lixo, né? E aquela gentalha ficou rindo, debochando e sabe? E essas mesmas bostas se colocam como patriotas e um monte de gente acredita nisso, né? É um negócio inacreditável, né? Bom, e aí, enfim, né? A gente vai falar um pouquinho aqui também da Suécia, tá? Para mostrar para o Bolsonaro que a Suécia pode ser considerada melhor que o Brasil em alguns índices. Não que o Brasil seja um lixo, longe disso, porque eu não sou um merda como o Bolsonaro. Então eu não vou chamar o meu país de lixo, certo? Mas a gente pode considerar aqui que existem vários indicadores na Suécia que são melhores do que os do Brasil. E aí, por que será, né? Vamos tentar entender até o final do vídeo aí, porque tem uma resposta muito fácil de pescar nisso aí, tá? Enfim, para finalizar, né, o vômito dele ali, vamos lá. Ele diz, eu vejo alguns por aí, e aí muita piada, brincadeira, mas vai fazer, eu nunca vi, aí é uma coisa fragmentada, é um remendo, né? Fora dele é uma coisa, enfim, né? Eu nunca vi um japonês pedindo esmola. Existe hoje, e desde o início dos anos 2000, 2005 ali, uma faixa de 15% de pobres no Japão. Por quê? Porque o Japão tem a capital, né, do Japão, Tóquio, é a capital mais populosa do mundo. Disparado. Assim, né? São quase 40 milhões de pessoas que moram só em Tóquio. Né? A segunda está na Índia, agora não lembro se é Nova Delhi ou se é Bombaim, enfim, mas tem ali 29, está muito atrás ainda. Né? Agora, então numa megalópole dessa não tem saída, vai acabar aparecendo pobre, mesmo um país como o Japão, que é um país que tem, né, uma estrutura melhor que a nossa aí nesse sentido. Agora, existem políticas públicas para isso no Japão que a direita brasileira combate aqui, e chama de comunismo, etc e tal. Tá? Mas ele diz, eu nunca vi um japonês pedindo esmola, é uma raça que tem vergonha na cara. Isso é um outro traço típico do pensamentozinho pequeno, medíocre da direita brasileira, né? Porque para eles, o cara que está pedindo esmola ele não tem vergonha na cara, né? Como se todo mundo fosse assim, né? O cara não conseguiu é porque ele não tem mérito, é porque ele não tem vontade, ele não tem disposição e etc e tal, né? É a coisa do individualismo estúpido, pequeno, medíocre, e quando você pensa assim, a sociedade vai ficando poluída por isso. E você acaba não construindo políticas públicas para minimizar as pessoas que muitas vezes não conseguem mesmo, porque tem situações de vida que isso fica mais difícil, né? E os países civilizados e desenvolvidos, que, como a Suécia, por exemplo, né? Que pensam não a partir de um individualismo estúpido e estrito, mas sim a partir de uma lógica mais complexa que pensa tanto o indivíduo quanto o coletivo, ficam buscando maneiras de resolver isso. É exatamente o pensamento da esquerda brasileira. Lula, Ciro, PSOL, tá? Salvo algumas exceções de praxe ali, né? Mas essa é a distinção, né? E o Bolsonaro verbaliza nesse vídeo de 1 minuto e 20 aqui uma quantidade gigantesca de bostas da direita brasileira que é interessante de pensar, refletir para ir, ó, dialetizando isso aí, tá? Então ele continua, né? Ele fala que o japonês não pede esmola porque é uma raça que tem vergonha na cara. E outra, né? O Japão já passou por situações complicadas depois da Segunda Guerra Mundial, que teve uma pobreza grande ali, quer dizer, não estuda história, Bolsonaro é um imbecil, né?
E aí ele finaliza fazendo uma espécie ele fica na defensiva, como que respondendo a certas críticas da esquerda que ponderavam uma aproximação tosca dele com os Estados Unidos, especialmente com Trump, né? Ele diz: tenho me aproximado do governo americano, sim, já tive reuniões com embaixadores. O que eu tratei? Aí ele dá um exemplo, olha só o exemplo que ele dá. A Argentina falou que as Malvinas eram deles em 1982 e perderam. A Argentina não falou que as Malvinas eram deles. As Malvinas são ilhas que ficam próximas do território argentino e houve uma guerra para tentar ali, porque a Inglaterra, com o seu neoimperialismo, né, enfim, está ali querendo ficar com a ilha para eles. E parece que tem uma pendenga até hoje lá, enfim, né? E a Inglaterra tem bomba atômica, então realmente é mais complicado quando acontece esse tipo de coisa aí. Porém, parênteses aqui também, né? Ainda antes de finalizar a bosta do Bolsonaro aqui, parênteses, né? A Inglaterra, nesse aspecto específico das Malvinas, não exercitou aquilo que a gente pode chamar, que eu tenho chamado aqui, do protagonismo solidário, né? Que é uma ilhinha, aquilo ali é uma ilha pequena, medíocre, né? Que tem o quê? Um valor geopolítico de quê aquilo ali? Né? De nada, é mera megalomania de querer uma ilhinha lá, tá na esquina da Argentina, mas a gente quer aquilo ali porque a gente é bonzão, entendeu? E é isso aí, entende? Então, assim, o Lula, por exemplo, agiu de maneira diferente com o gás da Bolívia, por exemplo, né? Falou, não, isso aqui é justo que eles tenham lá de volta lá o gás deles, porque não é nosso isso aí, né? Então, quer dizer, existem diferenças de postura nítidas entre esses comportamentos, né? E a Inglaterra não é nem o melhor exemplo dessa megalomania, não, porque eles têm ali a Inglaterra não é os Estados Unidos, né? Tem uma certa diferença, tá? Mas, enfim, tem um vídeo, inclusive, que é muito famoso aí no Instagram, do sujeito entrevistando as pessoas na Inglaterra e dizendo o preço dos serviços médicos nos Estados Unidos. Eles ficam assim, boquiabertos, né? Porque nos Estados Unidos você tem que pagar a mulher que acabou de ter o neném, ela tem que pagar para segurar o neném nos Estados Unidos. Quer dizer, é um negócio assim, a gente não sabe se ri ou se chora disso ou se, enfim, né? Sabe? É um negócio inacreditável isso, né? Mas, enfim. Então, voltando aqui, tá? Para a bosta que o Bolsonaro bostejou, né? Ele finaliza, então, ele diz o quê? Eu encontrei com os americanos lá, o que eu tratei com eles? A Argentina falou que as Malvinas eram deles em 1982 e perderam. A Amazônia é nossa? Com todo respeito, só uma pessoa que não tem qualquer cultura fala que não é mais nossa. E o Mourão recentemente criticou o Lula porque recebeu o Macron, né? Para se ver o nível de pobreza intelectual do Bolsonaro, né? O Mourão criticou recentemente o Lula porque recebeu o Macron aqui e disse, o Lula está entregando aí a Amazônia para o Macron, é entreguista e tal. Quer dizer, é um imbecil, porque passou 4 anos apoiando Bozo, com esse discursinho aqui, a Amazônia não é mais nossa, né? Paulo Guedes, que adoraria privatizar a Amazônia, privatizar as praias, a mãe dele, privatizar a Lua, ele adoraria privatizar tudo, né? Enfim, talvez ele devesse privatizar a inteligência dele, né? Porque de repente alguma coisa aconteceria ali, não sei, né? Porque talvez nem isso ajude. Mas enfim, isso é um ponto, tá? E o segundo ponto é que o Bolsonaro, se ele tinha esse pensamento, não, a Amazônia não é mais nossa, tá? Com todo respeito, a Amazônia não é mais nossa, ele deveria fazer o quê então do governo dele? Começar a investir. Se ele tem essa perspectiva e isso incomoda ele deveria investir em mecanismos de fiscalização, mecanismos de contraponto a essa devastação ali, a essa sanha do capitalismo internacional na Amazônia. O que ele fez? O contrário. Ele passou a boiada, né? Ele diz abertamente, acabar com essa conversa aí de CMBio, né? Quer dizer, é um sujeito completamente retardado, assim, não casa lé com cré. E esses vídeos, a gente fazendo a comparação, né, essa filosofia comparada das falas dele, a gente percebe o quanto que é um amador, é um sujeito assim, sem o menor preparo e não tem nem entendimento ideológico das próprias perspectivas, porque mistura visões contraditórias ali, sabe? É um negócio inacreditável, né? Mas enfim, então pessoal, para finalizar aqui, né, o objetivo é mostrar que a Suécia funciona de maneira completamente oposta ao que o Bolsonaro e o Guedes fizeram e pensam,
né? E o Bolsonaro dizer aqui, como ele disse, né? Como ele vomitou aqui, tu, ô imbecil, tu acha que o cara da Suécia vai querer vir pra esse lixo aqui? Por que o Bolsonaro acha que a Suécia é melhor que o Brasil e que o Brasil é um lixo? Porque pessoas como o Bolsonaro contribuíram para ele achar isso, né? Para que certos indicadores brasileiros não caminhem para chegar próximo do que é a Suécia, né? E, enfim, e aí essa diferença, que na verdade é causada pela sabotagem interna de gentalha como Bolsonaro, serve como argumento para um bosta como Bolsonaro falar um lixo desse aqui, né? Percebe como é uma coisa meio... É uma lógica meio que autofágica, é uma autorreprodução da bosta ali, né? Eles fazem bosta, criticam a bosta que foi gerada pelo que eles mesmos fizeram e ainda comparam com coisas, com experiências melhores lá fora que aconteceriam aqui se não fossem as bostas que eles ficam fazendo. Quer dizer, é um negócio inacreditável, né? Inacreditável. Então, assim, mas vamos lá, né? Vamos pegar aqui então... Só rapidamente aqui algumas dicas de livros, tá? Porque isso aí é nitidamente, como eu falei, o complexo de poodle da direita brasileira, chamar o próprio país de lixo, né? Enfim, né? Isso aí tá na cara que é o neomazombismozinho, né? Que é o complexo de vira-lata, tá? Que tá o tempo todo voltando, né? Vai e volta, aqui a volta do complexo de vira-lata, né? A reflexividade negativa da direita brasileira, certo? Tá? E que no momento atual que a gente está vivendo aí uma parcela do mundo é a globalização, isso muitas vezes fica mal lido por uma, digamos assim, né, por uma galera que estuda mais e que fica só na parte cultural, não pega essas sutilezas aí, tá? Inclusive não aplica essas questões culturais às questões políticas estrito sensu do Estado, né? Do jogo dos Estados-nação, né? E aí isso fica muito evidente quando a gente lê esse livro do Bauman, tá? Modernidade Líquida, fica muito evidente quando lê esse livro aqui No Mesmo Barco do Sloterdijk, já falei também aqui sobre isso, e também sobre a visão do Agamben aqui nesse livro aqui, quando ele fala dos refugiados, tá? Mas aí vamos então ver como é que a Suécia não pensa assim. A Suécia não pensa desse jeito aí não. A Suécia é o 7º melhor IDH do mundo hoje, tá? 0,947. O Gini, índice Gini, que mede a desigualdade econômica da Suécia, está em 25,4. Está entre os 10 melhores do mundo, certo? Parece que o melhor é da Eslováquia, que está em 24, né? Um pouquinho ali, né? Praticamente colado, tá? A renda per capita da Suécia é de 58.345 dólares anuais. Quando a gente faz a conversão para o real, o dólar hoje está em 5,35. A gente vê que a renda per capita da Suécia anual é de R$ 312.145,75. Isso dá um salário mensal médio na Suécia de R$ 26.012,14. Ou seja, um salário médio que dá mais ou menos aí umas 8 vezes o salário médio do Brasil. 8 vezes, né? Então, na verdade, não é o Brasil que é um lixo, não, Bolsonaro. O salário médio no Brasil é que é um lixo, mas por culpa de vocês. Você ficou 4 anos sem dar aumento real para o salário mínimo. Certo, Bolsonaro? Então, enfim. E aí, pessoal, para finalizar, a carga tributária na Suécia é de 42,8% do PIB. Uma carga tributária que é quase 10% maior que a do Brasil, e eles fazem o Estado funcionar. Por quê? Porque não existem neoliberais, não existem entreguistas, Mourão, não existem entreguistas como Bolsonaro, como Paulo Guedes na Suécia. Não existe gente com pensamento pequeno que só sabe olhar para o mundo com a ideologia do individualismo e não entende a necessidade de fazer uma lógica mais complexa, que é a lógica que o Mia Couto pondera aqui, né? A raiz e a asa, certo? E outra, né? Já falei isso aqui também. A asa dos neoliberais brasileiros não é nem asa de cosmopolita, é uma asa de uma ave virada de costas e de perna aberta. Entendeu? Quer dizer, tá voando de costas, vai tomar no botão, né? Certo? Enfim, ó. Então vamos lá, vamos para a Suécia aqui agora, tá? Para pegar aqui, ó, por que a Suécia parece que não é um lixo, né, para o Bolsonaro, né? Vamos lá. É possível viver recebendo salário mínimo na Suécia? Tá aqui, tem uma matéria aqui do Marcos Pereira, do Nômade Global, né?
e aí diz que o custo de vida, o salário mínimo na Suécia não existe. Olha só, hein? Pode parecer esquisito, mas para quem mora no país isso é bem normal. Os valores são determinados por meio de acordos coletivos entre os sindicatos e os empregadores de cada setor. Esses acordos estipulam condições de trabalho, incluindo salários mínimos para diferentes tipos de empregos dentro dos setores. E aí vai falando e tal, e fala que quem recebe o salário mínimo na Suécia são os serviços gerais, indústrias gráficas, agricultura e clínicas veterinárias, etc. 2 pontos aqui. Primeiro, se você diz isso aqui para um neoliberal, ele vai olhar e vai dizer, tá vendo como é, não tem lei estatal para gerir isso, o mercado funciona. É o contrário, a cabecinha do sueco não é uma cabecinha de minhoca tipo a do Paulo Guedes da vida. Por que eles não precisam do salário mínimo? Porque a discussão lá é em outro nível. O empregador e as pessoas que são ali os funcionários, etc. e tal, se respeitam. Geram ali uma lógica na qual todo mundo ganha razoavelmente para poder viver com dignidade, né? Então, quando acontece isso, você não precisa de uma imposição da lei. Por quê? Porque o costume garante isso, né? Com a direita brasileira não dá para fazer isso, porque com a lei eles não fazem. Imagina se não existisse a lei, né? Então vamos lá. E aí o salário médio da Suécia é esse aí, ó, 26 mil reais por mês. 26 é um salário que é um salário de juiz aqui no Brasil, né? É um negócio impressionante. Mais um dado aqui, para a gente pensar aí, ó. Vamos lá. Cadê aqui? Vamos lá, olha aqui, ó. Como funcionam as leis trabalhistas na Suécia, tá? Então vamos lá. As leis trabalhistas na Suécia garantem uma série de direitos, deveres e proteções, tanto para os trabalhadores quanto para os empregadores. O modelo sueco de relações trabalhistas deixa eu ver aqui, peraí. O modelo sueco de relações trabalhistas é baseado em negociações coletivas entre sindicatos e empregadores, com o objetivo de promover a igualdade e o bem-estar dos trabalhadores. O país é conhecido por oferecer amplos direitos trabalhistas, caracterizando-se por uma cultura de horários flexíveis e licenças prolongadas. Então, e aí, principais leis trabalhistas, eles listam aqui: leis de relações trabalhistas, leis de contrato de trabalho, lei de jornada de trabalho, licença maternidade, licença parental, seguro-desemprego, lei de igualdade no trabalho, etc. e tal. No Brasil, férias remuneradas, licença de saúde, subsídio parental temporário para cuidar de filho doente, tudo isso é civilidade, coisa que a cabecinha da direita nem chegou perto ainda, né? É o homo anti-brasilis bolsonarense, está ali, ó, né? Sabe? Nem está engatinhando ainda na evolução da humanidade, sabe? Enfim. E continua a jornada de trabalho, etc. e tal. Então, o ponto concreto aqui é o seguinte: quando eles falam aqui de que o modelo sueco de relações trabalhistas é baseado em negociações coletivas entre sindicatos e empregadores, com o objetivo de gerar igualdade e bem-estar, né? Quando você fala esse discurso aqui no Brasil, imediatamente vem um Paulo Guedes, um Constantino, um MBL, deve dizer que isso é comunismo, Bolsonaro, isso é comunismo. Mas ao mesmo tempo, quando eles querem né, reclamar do Brasil, exercitar o neomazombismo deles, eles pensam logo na Suécia, né? Mas não sabem nem o que é a Suécia, nunca estudaram, não entendem nada do que estão falando, sabe? Essa é a bizarrice da direita brasileira que a gente vive aqui, né? E aí, por último, pessoal, um último que não vai dar tempo de falar tudo aqui, mas enfim, tá? Um último dado aqui também que vale a pena ponderar é o seguinte, né? Deixa eu ver aqui, ó, tá? Só para a gente finalizar aqui com uma última informação. Existe uma lei na Suécia que dá 6 meses de folga do trabalho para a pessoa empreender, se ela quiser, certo? Então, quer dizer, espera-se que os funcionários retornem à mesma posição de antes, após esse período e tudo mais, mas eles têm essa lei lá que permite, inclusive, que eles saiam do emprego, se não tiver muito bom ali, para empreender, né, individualmente, tá? Então, isso significa que eles consideram tanto o individual quanto o coletivo, né? Não é uma lógica coletivista, comunista, estrito sensu, né, e reduzida de reflexão, como essa visão tosca da direita brasileira, e menos ainda o individualismo patético dos neoliberais brasileiros, que não consideram a complexidade da coisa em nível nenhum, né? Então, assim, ó, quando a gente pega esses vídeos antigos e faz essas comparações, isso ajuda a entender melhor a cabecinha da direita brasileira, desses bolsonaros, então, que isso aí é ralé da ralé da ralé. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se fala no próximo vídeo aí, tá? Grande abraço, tamo junto. Fui.